edição de hoje. Eu quero adiantar aqui para vocês, nosso convidado, ele trouxe aqui o livro dele, que olha só que legal, Melhor é o Fim do que o Princípio das Coisas. Que interessante, né? Vamos entender isso aqui com o nosso convidado especial. Este livro aqui que vocês estão vendo, ele vai ser sorteado. Olha só, o Young Show é top, né? O Young Show vai sortear o livro para essa plateia abençoada, essa plateia virtual que nos assistem. Então, depois a gente vai explicar para vocês certinho como que vai funcionar, tá bom? Para você concorrer esse livro aqui, tá? E você não vai pagar nada, viu? É sorteio. Então a gente vai sortear para alguém que vai ser fortemente abençoado com o livro Melhor é o Fim do que o Princípio das Coisas, com o meu amigo que com muita alegria eu quero convidar ao palco do Young Show. Com vocês, o pastor Robson Silva. Você viu que aqui a gente é treinado, né, pastor? Você já percebeu que com a banda aqui a gente é engajado, né? Uma banda dessa aí dá pra tocar em todos os lugares do mundo. Parabéns. A Valesca já veio aqui no programa e no ao vivo, na live, ela soltou assim que ela queria levar essa banda embora de mim. Será que os meninos têm moral? Essa aí só tem fera aí. Só tem de 1 a 10, pastor. Qual a nota que o senhor daria? A 1000, né? 1000. Ele já ganhou ponto com a banda do Young Show e com o nosso público que nos assiste. Muito obrigado, primeiramente. Quero te agradecer, meu amigo, por você ter atendido aí o nosso convite, por estar aqui com a gente. Muito bom receber você aqui no Young Show. André, só tenho a agradecer a você, toda a equipe, a banda, pelo convite, agradecer a Deus. Não tenho dúvida nenhuma que Deus tem um propósito essa noite aqui para muitas pessoas que estão ao vivo aí conosco também. E eu já quero adiantar um abraço para todo mundo que estava pedindo aí o link, então já encaminhou, a galera que está ao vivo aí. Deus abençoe todos vocês. Obrigado de coração. Parabéns também pelos 1 milhão de views aí. Isso aí é um trabalho de Deus. Parabéns, que continue de 1 milhão, 2 milhões e aí vai para cima. Deus muito abençoe. obrigado. Parabéns. Eu fico muito feliz com essas palavras, Valeu. né? Meu amigo, Robson é meu amigo. E detalhe, tá? Nós vamos tratar de um assunto que é muito interessante. Nós vamos falar acerca da inteligência emocional. Então prepare a sua mente. A gente vai falar muito com vocês aqui neste programa. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para todos vocês, seja você jovem, seja você adolescente. Vai ser um assunto bem legal, principalmente para os casados, para quem entrou para o clube dos casados, assim como eu. E olha só, o nosso amigo, pastor Robson, ele é formado em gestão comercial, coach, especialista em inteligência emocional, especialista em neurolinguística. Que legal, cristão e o melhor de tudo, mensageiro de boas novas. É isso aí. Um mensageiro, anuncia boas novas, né? É isso aí. É um mensageiro de boas novas. Isso aí são tudo títulos que a gente adquire no decorrer da nossa vida, que é importante, óbvio, mas nada melhor do que o chamado de Cristo, que é o mensageiro de boas novas aí. Graças a Deus. Agora, a gente conhece aquele ditado, meu amigo, que diz assim: nunca julgue um livro pela capa. Mas eu confesso para você que o que está escrito aqui nessa capa dá muita vontade de entender o conteúdo desse livro. Qual que foi a sua inspiração para esse tema? Melhor é o fim do que o princípio das coisas. Por quê? Vamos entender isso. Na realidade é o seguinte, o livro, ele retrata muito a minha vida, olhar ali para a câmera, né? A minha vida, o início, assim como de muitos da periferia de São Paulo, assim de outros lugares da periferia, como a dificuldade é grande, né, para a gente conquistar algo, né? E aí também eu relato um pouquinho de um algo, eu estou até de rosa hoje aqui, em homenagem. Sim, Outubro Rosa, né? Outubro Rosa e tal, porque eu conto um pouquinho da história da minha esposa, porque ela foi diagnosticada com câncer de colo de útero e Uau. no começo a notícia era ruim, né? A notícia era de morte, de algo que não daria mais certo, que eu ia perder ela. E esse versículo bíblico, na realidade isso é um versículo bíblico, né? Foi que falou muito comigo. Ou seja, melhor é o fim do que o princípio das coisas. E era algo que eu me questionava. Mas como que é o melhor, sendo que eu estou passando a pior fase da minha vida? E aí Deus falou comigo assim, escreve o que eu estou te pedindo e fica quieto. E aí eu comecei a ver o título, e é um título muito, muito bacana. Do decorrer chamativo. A capa, André, foi interessante que eu coloquei para os meus seguidores, a galera que me segue no Instagram e em outros lugares, para escolher. Eram 2 capas e essa aí foi escolhida e realmente é muito bonita a capa.
E é legal que aqui fala, melhor é o fim, né? Tá. Está dando uma certa vantagem para o fim, né? Exato. Do outro lado do princípio. Exato. Só que aí você acabou de falar para mim que a sua esposa, ela teve câncer. Exato. Isso por algum momento chegou a te confrontar? Tipo, cara, o fim é melhor? Qual será o fim que eu posso viver daqui a alguns dias com a minha esposa no estado que ela está? Isso não te deu, não gerou um confronto? Na realidade, muito. Porque assim, quando a Jaque foi diagnosticada com câncer, nos assustou muito a notícia. Ó, tá com câncer, não tem o que fazer, a não ser fazer uma cirurgia. E aí, naquele momento ali, que aí entra a questão da inteligência emocional, que daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso, me assustou literalmente. Mas ao decorrer dessa situação, do que a gente vai passando, meio que eu fui entender literalmente. Mas aí tinha um detalhe, melhor é o fim, ok. Mas e para quem parte? Que é basicamente o que você quis dizer. Sim. E para quem parte? Para quem parte, sim, também é melhor ao fim. Porque nós que somos cristãos, a gente não aceita Jesus por causa de dinheiro, por causa de uma casa, por causa de um carro bom. A gente aceita por ter a salvação. Então, ou seja, se chegar o dia do meu fim, eu estou salvo, então eu vou morar no céu com Ele. Então, literalmente, melhor é o fim do que o princípio das coisas. Sim. Mas aí tem uns detalhes muito loucos nesse filme, porque se o melhor é o fim do que o princípio das coisas, tem a ver com nós cristãos o seguinte: para quem está entrando na igreja agora, que tenha uma certa pressão, por exemplo, eu vou aceitar Jesus hoje, amanhã eu tenho que ser o cara perfeito? Pô, mas eu sou tão errado para começar agora, eu bebo, eu fumo, eu estou com o gosto da cerveja na boca, como que eu vou para a igreja? E isso é um título que as pessoas têm que entender. O importante não é como você começou, mas sim como você vai terminar. Aí tem a ver isso aí. Uau, e é uma linguagem que fala com a pessoa que não é da igreja. Exato. E que comunica com a pessoa que não é da igreja. Eu reparei aqui que teve... Eu quero ler isso aqui, gente, para vocês. Eu abri aqui, e isso aqui, essa frase aqui, eu achei muito interessante. E eu tenho certeza que ela vai... Olha essa frase aqui. Lapide suas pedras. Pode existir um tesouro escondido em cada uma delas. Isso aqui refere ao quê? O que você quis dizer com isso aqui? Eu quis dizer o seguinte, por exemplo, eu vou falar muito a respeito do testemunho da Jaque, porque você que está em casa aí, talvez você esteja passando por uma dificuldade muito grande na sua vida. O que é a dificuldade? É a pedra. Se a pedra é inevitável, enquanto você estiver na terra, você vai passar por dificuldade. Esquece esse negócio que as pessoas falam assim: ah, minha vida vai ser sempre maravilhosa. Não vai. Tem hora que você vai passar por dificuldade. E na dificuldade, que é a pedra, o que eu estou aprendendo com ela? Por exemplo, na Bíblia diz que Jacó usou a pedra para usar de descanso na vida dele. Por exemplo, Davi usou a pedra para derrubar o seu gigante. E assim, uma série de coisas. A pedra que eu relato aí, foi que a partir da cura da Jaque, no caso do câncer, aquela pedra que era o câncer foi o trampolim para o que nós estamos vivendo hoje no nosso chamado ministerial. E isso representaria para você esse tal fim melhor que o princípio? Exatamente.
cochilar, entendeu? Vamos lá, banda, vai voltar, tá? Bebeu uma água já? Tá de boa? Assim que aparecer aqui pra mim, eu já entendo que eu tô... Bom, voltamos novamente. Você que está assistindo a live, continue compartilhando bastante com os seus amigos, enviando aí no link, envia o link no grupo da sua família, compartilha com geral, que é muito importante ter todos vocês aqui. Eu estou recebendo meu amigo Robson Silva para falar um pouco sobre a gente. Estamos entendendo um pouco acerca da inteligência emocional, entender por que é necessário que passemos por algumas situações em nossa vida, né? Exato. Nós estávamos falando sobre a Jaque, que ela teve um câncer, e aí você recebeu essa notícia e ficou extasiado. Então, eu estava falando para você, na realidade, André, como recebemos isso, como você deixou claro, e muitos que devem estar passando por isso também, sabe que abala literalmente o nosso mundo. Se abala para nós, imagine para quem literalmente está sofrendo nisso. E a Jaque me ensinou muita coisa. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Robson, você está louco? Eu falei, sim, porque através da vida da Jaque eu pude aprender muita coisa. Foi o despertar para me conhecer sobre a inteligência emocional, sobre lidar com o casamento. Eu lembro que eu falei algo para você, e eu quero deixar claro isso assim. Eu sempre faço a pergunta, o amor é tangível? Óbvio que não, a gente não consegue pegar o amor. Mas eu consigo falar com propriedade, eu pude pegar no amor. Eu pude ver literalmente o amor de Cristo conosco. Eu vi a minha esposa ali, batalhando pela sua vida. E eu entrei também de cabeça nisso. Eu falei assim, não, eu vou vencer junto com ela e a gente vai vencer. E hoje, graças a Deus. Teve fé, né? Mas eu vou te confessar uma coisa. É meio assim, é meio que assustador, né? Tipo, você... Quem nunca passou por algo que você tenha passado, talvez nesse momento deve olhar para você e pensar, caramba... É meio assustador, é meio anormal. Como que ele pode achar uma vantagem em uma dor? Exato. Né? Como ele pode dizer que, olha, foi bom passar o que eu passei, e tem gente que vai mais fundo que você e diz assim, olha, se eu pudesse eu passaria tudo de novo. Porque a dor, é necessário passar pela dor, mas ninguém quer passar pela dor. Exato. A dor ensina, mas se nós pudéssemos escolher uma forma de aprender, a dor não seria, né, opção em nossa lista. É Exato. Necessário passar, mas não existe um ser humano que queira passar pela dor. Parece que essa visão ela é realmente de quem passa, é somente de quem tem experiência, de quem convive, né? Exato. Na realidade, André, existe uma observação muito nisso. Que as pessoas falam assim, o pastor Robson está falando isso porque a esposa dele está curada. E eu que já perdi meu ente querido. Isso. E nem precisa ser, por exemplo, um câncer. Por exemplo, nós passamos agora uma fase de pandemia. Exato. Como que a gente consegue passar uma mensagem assim para uma pessoa que perdeu um ente querido? Olhar para essa pessoa e dizer assim, olha, melhor é o fim do que o começo. E aí? Isso vai ser... É meio loucura, né? André, literalmente porque é o que você acabou de falar, ninguém quer passar por isso. Mas, por exemplo, hoje é dia 27. Daqui 2 dias faz 1 ano que eu perdi meu pai. Nossa. 1 ano que eu perdi um guerreiro, um cara que, assim, pegou todos nós ali, com os seus 5 irmãos, estão assistindo todos aí. E aí eu perdi meu pai, eu tive que internar meu pai, e eu tive que retirar o corpo dele no hospital. E aí era o detalhe que faltava do livro, porque quando eu estava escrevendo o livro foi quando meu pai adoeceu. E aí realmente foi esse embate comigo. Eu falei assim, agora, é o melhor, é o fim? Meu pai não era cristão, meu pai nunca tinha aceitado a Jesus, e era uma das coisas que eu mais queria como cristão, pregador da palavra do Senhor, vivia convidando ele, nunca fui. Mas no dia que eu internei meu pai, logo após 5 dias ele veio falecer, meu pai pediu para todo mundo sair do quarto, e ele chegou em mim e falou assim, filho, eu queria falar com você.
Falei, pai, pode falar. E ele muito mal, André. Se ajoelhei ali, ele falou assim, eu queria aceitar a Jesus como meu único salvador. Nossa, legal. Aí entra o detalhe do livro. Mas espera aí, por que melhor é o fim do que o princípio das coisas? Então, lembra que eu falei para você, não importa como você começou, mas sim como você vai terminar. E aí as pessoas falam assim, mas seu pai então, porque nunca aceitou a Jesus, agora nesse momento de morte, ele foi para o céu? Só Deus sabe, mas eu acredito, se ele confessou de coração, é óbvio que ele está no céu. Mas aí tem um detalhe, por que esperar chegar nesse dia? Por que esperar quando não dá mais tempo? Então é uma das coisas que a gente tem que perguntar. Então isso veio de confronto comigo. Porque naquele momento eu vi, porque melhor é o fim do que o princípio. Porque para ele ali foi o fim, porque estava sofrendo já. Então seria egoísmo da minha parte falar assim, não, Senhor, deixa meu pai na terra, sendo que ele estaria sofrendo. Foi quando Deus falou assim, não, eu vou levar seu pai. 3 meses depois, minha mãe foi diagnosticada com câncer no rim. E aí eu tive que internar meu pai, não pude buscar ele vivo, mas sim dentro de um caixão. E 3 meses depois, minha mãe com câncer no rim. E eu que tive que deixar ela. E aí Deus falou para mim, tá vendo? Como não é do seu jeito, é do meu jeito. Tem coisas que é para minha glória e tem coisas que vai acontecer. Então se Ele é Deus, Ele vai continuar sendo Deus, se Ele fizer ou não fizer. E eu tive a oportunidade de buscar minha mãe no centro cirúrgico, depois de ter tirado o rim dela com um tumor de 27 centímetros. E Deus falou assim, tá vendo, Robson? Você acreditou, você deu a sua cara a bater e algo aconteceu de milagre na tua vida. Então melhor é o fim do que o princípio das coisas. Mas eu quero dar uma dica aqui, um conselho. Você que está em casa, você que ainda não é cristão. E muitas das vezes nós como pregador aqui, e às vezes quando a gente canta, a gente sempre fala para as pessoas o seguinte, alguém aqui quer aceitar Jesus como seu único salvador? E as pessoas muito dizem, falam assim, não, esse não é o momento. Esse não é a hora. E aí a gente se questiona o seguinte, por exemplo, tem uma série no Netflix muito legal que é da Princesa Elizabeth. Olha que coisa doida essa. Ela ficou sabendo do homem branco, alto, um homem que pregava na América e levava multidões de pessoas. E esse homem não era o Robson, era Billy Graham, quem dera fosse eu. Ela mandou buscar esse homem, falou, traz esse homem que eu quero que ele fala comigo. Ela não tinha oportunidade, mas ela foi buscar. E a Bíblia diz ao contrário, a Bíblia é o seguinte, diz que Jesus quando ele foi preso ali, André, que ele já estava ali, jogando um para o outro, entre Pilatos e Herodes, ele ficou na frente de Herodes, e Herodes falou assim, nossa, eu queria tanto te conhecer. Herodes teve a oportunidade ali de mudar a vida dele e não mudou. Já a princesa Isabel pediu para um homem de Deus ser usado. Então, ou seja, por que as pessoas não fazem isso? Porque fica parado na religião, fica parado naquela coisa, não, eu tenho que ser perfeito, vem do jeito que você é. Melhor é o fim do que o princípio das coisas. Muitos homens na Bíblia começou tudo errado, mas terminaram glorificando o nome santo de Deus com as suas próprias vidas. É assim que eu quero terminar. É assim que eu quero seguir. É assim que surgiu o livro. O que eu vou deixar na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa? O que eu vou fazer? Você que está aí, o que você vai fazer com a sua vida? Então foi isso que literalmente fez eu sair desse livro e ser um sucesso absoluto aí. Eu acho que isso também tem a ver com aquela ideia, né? De, por exemplo, como eu posso nascer de novo? Eu tenho que voltar, Jesus, para o ventre da minha mãe. Como que um homem nasce de novo, sendo ele já vivo, sendo ele já velho? Eu acho que tem a ver com isso, né? Tem. Porque quando você nasce em Cristo, é um princípio. Exato. É um início. E eu posso dizer, nem todo início, nem todo princípio, ele é relativamente bom. Sim. A gente sabe que tem gente que começa mal e termina bem. Sim. Ou vice-versa também. Nem exato. todo fim é aquele espetáculo. Exato. Porque tem pessoas que ela começa bem, ela inicia bem e ela termina mal. Exato. A partir desse ponto, como que eu identifico qual é esse fim que, independente de qualquer coisa, ele consegue ser melhor do que qualquer tipo de princípio, seja ele bom ou ruim? Muito boa pergunta. Na realidade, a gente sempre tem que entender o seguinte, que a fé tem que andar com sabedoria. E o que é sabedoria? As pessoas, muitas das vezes, se eu perguntar para você, você vai responder uma coisa, cada um vai responder. Mas na essência, sabedoria significa o seguinte, é eu calcular o impacto da minha decisão. Sim. Então, por exemplo, se eu vou tomar uma decisão que eu preciso calcular o risco, o que eu vou fazer, o que isso vai influenciar na vida da minha esposa, dos meus filhos, na minha vida. Então, isso é muito louco no sentido do que? Começar ruim e terminar mal vai muito das suas decisões. A gente pega exemplo na Bíblia. Sim. Por exemplo, Sansão, Deus cumpriu o chamado dele na terra? Sim, cumpriu. Deus
separou ele para ele guerrear a favor do povo de Deus. Só que no final de Sansão, ele terminou bobo da corte sem os olhos. Mas Deus cumpriu o chamado dele na terra. Deus cumpriu o chamado de José na terra? Sim. Ele terminou como? Governando o Egito. E aí a pergunta que eu faço para muitas pessoas: como você quer terminar? Porque Sansão terminou dessa forma porque as decisões dele, a carne falou mais alto do que literalmente aquilo que Deus queria na vida dele. E Deus deixou, porque é livre-arbítrio. Só que José, ele viu o seguinte: eu tenho dificuldade, mas eu vou terminar glorificando o nome santo de Deus. Então a decisão é nossa. A gente tem que entender o seguinte, que as decisões que nós tomamos vai refletir muito lá no nosso futuro. Por que a ansiedade está cada vez maior? Porque as pessoas querem viver o futuro. Mas para você viver o futuro, vai depender do que você está constituindo no presente de hoje. É igual um exemplo seguinte: você dirige carro. As pessoas dirigem o seguinte: você tem lá o para-brisa que é enorme, não tem? Só que lá do lado tem aquele retrovisorzinho pequenininho. Por que é pequenininho? Porque já é passado. Então, ou seja, quando você olha lá, você só está tendo uma referência do que foi passado. A prioridade é o que está na frente. Na sua frente. Então é isso que a gente tem que entender. E a gente tem que tomar muito cuidado com as decisões que entra a inteligência emocional nesse sentido, entendeu? Cara, este é o Robson Silva, pastor Robson Silva. O livro dele está disponível. Como é que faz para quem quer adquirir o livro? Então, lá no meu Instagram, deixa eu colocar aqui. No meu Instagram tá lá o link. Isso, já faz o merchan para a câmera ali, ó. Ó, tá aqui o livro. Lá no Instagram, se você vai clicar lá no link do Instagram, aí vai aparecer com uma lojinha virtual, vai mandar para nossa equipe. Você fala que você assistiu no Yang, aqui show, eu vou fazer um desconto bacana, com frete grátis para você, e aí vai direcionar você certinho, a gente vai mandando para o Brasil inteiro. O livro já foi espalhado para os Estados Unidos, vai agora para o México, e aqui também no programa do Yang Show. Então você vai estar lá o seu, procura um preço muito atrativo, muito bom mesmo. Não, e melhor que o preço é o conteúdo, né? O conteúdo está sensacional. É isso aí. Eu li o livro, também ganhei o meu, é claro, ganhei com a dedicatória. Então, este é o livro Melhor é o Fim do que o Princípio das Coisas. Esse foi o pastor Robson Silva aqui no Yang Show. Muito obrigado, pastor, por você ter atendido o nosso convite. Fique à vontade se quiser agradecer aos familiares. Bom, quero agradecer a todos que estão aí ao vivo, que participou comigo aí no YouTube. André, obrigado a toda a sua equipe. Parabéns pelo programa, fantástico. Agradecer a minha esposa que está ali, maravilhosa, Jaqueline. Jaqueline, muito obrigado, Deus pastora, por estar aqui com a gente. A minha mãe, a todos. E só deixar um recado para você, para quem está ao vivo conosco, que ainda não aceitou a Jesus. Deixa eu falar para você. Vem do jeito que está e deixa Deus trabalhar na sua vida. Melhor é o fim do que o princípio das coisas. Deus abençoe. Esse foi o pastor Robson Silva, aqui no Yang Show. Pastor Robson Silva, vamos seguindo o Yang Show. Nós tivemos aí um probleminha, mas agora já recuperamos, estamos ao vivo novamente, tá bom? Então, compartilha. Agora nós precisamos muito